convidar a abrir no livro do profeta Ageu, capítulo 1, até o versículo 15. Profeta Ageu, capítulo 1, até o versículo 15, diz assim: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seus Deus, ao 24º dia do sexto mês. Amém. Pai, esta é a Tua palavra diante de nós, e queremos, Deus, aprender com ela algo útil para a nossa vida, algo que nos edifique. Para isso, meu Deus, estamos aqui pedindo ao Senhor ouvidos abertos, corações abertos, toda a atenção. Clamamos a Ti, meu Deus, que impeças todo o impedimento, toda a barreira, toda a oposição, tudo que se levanta contra a pregação da Tua palavra. E também, meu Deus, me coloco nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor graça, unção, poder do Espírito Santo, para que essa palavra seja ministrada e todos nós sejamos edificados. Assim oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Queridos, aqui nós vemos um texto em que o povo de Deus havia sido imposto a um exílio. Você lembra, conhece a história, não é? O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia e lá ficou por 70 anos. Nabucodonosor, nessa ocasião, levou cativo o povo, dentre eles Daniel, Ezequiel, Jeremias e tantos outros foram levados, e muitos ficaram por lá. Como eu disse semana passada, Deus gosta, de uma quarentena de vez em quando. Colocou o povo também
em quarentena, só que na Babilônia. E não foram 40 anos, foram 70. Ficaram por lá e foram impostos por isso, por Deus. E o profeta Ageu, que é desconhecido por muitos, toda vez que eu leio o livro do profeta Ageu, eu me lembro do pastor Firmino, que agora é nosso bispo, né? Pastor Fernando Firmino, que foi meu professor, e certa vez ele disse que estava ministrando um curso para pastores e pediu aos pastores que abrissem no livro do profeta Ageu. E pastor Firmino é muito brincalhão, já contei essa história aqui uma vez, mas você vai ouvir de novo. Pastor Firmino é muito brincalhão e um pastor ficou olhando para ele, né, sem tocar na Bíblia, e pastor Firmino perguntou assim: irmão, está olhando para mim? Quer perguntar alguma coisa? Pode falar. E esse pastor virou para ele e falou assim: o senhor está brincando com a gente, né, pastor? Ageu não está na Bíblia. Então, irmãos, espero que ele não me repreenda por ter contado o episódio, né? Mas, irmãos, é para você ver que se um pastor desconhecia que o livro do profeta Ageu estava na Bíblia, eu não sei se você levou algum tempo para encontrar, né? Ageu, pô, quem é esse cara? Não se ouve muito falar. Quando eu ouço o nome Ageu, me remete ao nome de um sambista. Me parece ser nome de sambista, talvez por causa da semelhança com AGP, né? E também, talvez, pode ser porque o seu nome, Ageu, significa festivo. Talvez ele tenha nascido numa época de festa, em alguma festa judaica. Mas esse profeta, que é desconhecido por muitos, ele foi chamado por Deus, usado por Deus, contemporâneo de Esdras e Neemias, também usados por Deus após o exílio para a reconstrução dos muros do templo. Então Ageu também foi da mesma época e ele foi levantado por Deus para fazer um chamado ao povo. Chamar o povo, fazer um chamamento, estimulá-lo para a reconstrução do templo. Esse é o contexto do livro do profeta Ageu. Alguns acreditam que ele foi o primeiro profeta após o exílio. Zacarias viria um pouquinho depois, 2 meses depois, alguns meses depois, Zacarias se juntaria a ele, mas ele teria sido o primeiro profeta levantado por Deus para falar ao povo após o cativeiro. E o rei Ciro, os irmãos também sabem da história, rei Ciro da Pérsia decreta então que o povo pode voltar. Alguns não voltam, não é? Porque só voltam aqueles que foram. Ageu provavelmente nasceu na Babilônia, nasceu durante o exílio. Então ele foi pela primeira vez, mas outros de fato voltaram. Outros que foram levados cativos e sabiam, tinham a imagem, a visão de como era o templo, a cidade, sabiam exatamente como era, voltam para lá. Então Ageu, ele volta pelo decreto do rei Ciro, mas outros não voltam, irmãos, outros ficam por lá, e eles, quando retornam, muitos deles retornam com vários planos na cabeça, não é? Imagina que você estivesse nessa situação, e você, ao retornar, você começa a planejar, não é? Talvez não conhecendo ou conhecendo a cidade, sabendo que você vai voltar para casa, para a terra que Deus deu ao seu povo por herança. Você vai voltar para a terra dos seus antepassados, que foi conquistada e distribuída, né? Você vai voltar talvez para a casa, para uma casa que você estava. Então você começa a fazer muitos planos, planos para o futuro, planos de reconstrução, planos de retomada, todas essas coisas aparecem. Os planos então estavam, como diz aqui no texto, nas casas deles. Havia planos sobre as casas, ao retornar, né, reconstruir, reformar também as suas casas. E eu hoje quero trazer esse texto fazendo um paralelo espiritual com o que nós vivemos hoje também. Nós estamos também meio que naquele compasso, não é? Meio que desconfiados se é possível ou não, mas estamos aos poucos
decidindo retornar, voltar ao normal, muitos estão decidindo voltar a frequentar os cultos aos poucos, alguns estão voltando a trabalhar aos poucos. E aí, nessa retomada, irmãos, nós também temos planos, ou não temos? Nós também planejamos coisas para essa retomada. E há uma oportunidade nela. Mais uma vez, fazendo menção à mensagem do bispo Tito da semana passada, toda vez que Deus impôs uma quarentena, ou um exílio, ou uma prisão a alguém, depois houve uma coisa tremenda. Deus fez coisas grandiosas. E os irmãos vão ver aqui comigo que esse é um dos exemplos. Porque depois que o povo se arrepende, Deus vai dizer a eles: a glória dessa casa será maior do que a anterior. Então houve o exílio, a volta, mas Deus faz coisas tremendas na volta. Então, irmãos, se hoje nós temos essa oportunidade, nós também temos que pensar, temos planos também, mas eu quero ver contigo, fazendo um paralelo espiritual, não da casa física, do prédio, da edificação, mas um paralelo espiritual conosco, que nós é que agora somos a casa do Senhor. Somos onde o Espírito Santo habita. Deus agora habita na igreja. A igreja agora não depende de um prédio, não é um local para ser estabelecida, para ser igreja, porque Deus está em nós, e nós é que somos a igreja. Mas há aqui no livro de Ageu alguns empecilhos que eu queria fazer um paralelo hoje com o lado espiritual e com a situação que estamos vivendo, para que a gente refletisse. O primeiro é a discussão se o tempo da casa do Senhor ser restaurada é agora ou não. Veja o que diz o versículo 2 que nós lemos. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veja, irmãos, que havia uma discussão, o povo dizia, e talvez eles perdiam tempo, tenham perdido tempo discutindo se é tempo ou não de retorno. Imagina, irmãos, uma coisa que me irrita profundamente é a gente ser pouco prático. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitos talvez não viveram, mas ouviram falar da Eco Rio 92. Lembram, né? Eu me lembro, eu era bem mais jovem, e nós estamos perto de fazer 30 anos disso. 28 anos. E aí eles fazem fóruns, fazem congressos, reuniões e tudo mais para discutir políticas de poluição do planeta. Isso tem 28 anos. Irmãos, a impressão que eu tenho é que o planeta está ficando cada vez pior. E eles estão sempre fazendo reunião. Não, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um fórum econômico em Davos, na Suíça. Todo ano tem. Uma maravilha, todo mundo rico, Nossa, vamos falar da economia mundial, da pobreza. Mas a fome não acaba. Então eu não entendo a perda de tempo discutindo uma coisa que não vai trazer resultado. E eles talvez estivessem nesse mesmo compasso, discutindo e perdendo tempo. É tempo de reedificar ou não? Enquanto isso, o tempo está passando. O tempo, irmãos, não volta, tempo gasto não volta. E não era discutida a reconstrução ou o se, mas o quando. Eles não discutem aqui, edifica ou não edifica. Não é isso que está sendo colocado em questão. É claro, é evidente que tem que ser edificada, mas a questão é, quando? Não o se, mas quando? E nós vivemos hoje no mesmo dilema. Quando? Quando devemos reconstruir a casa do Senhor? E mais uma vez, irmãos, não estou dizendo a respeito do prédio. Nós, graças a Deus, não temos esse problema. O prédio vai muito bem, obrigado. Fizemos uma obra aqui, obra no segundo andar, Geração Vida. Não é o problema esse aqui sendo colocado. Não estou aqui para falar de obra que vai ser feita na nossa igreja. Não é isso. Mas eu quero trazer para o âmbito espiritual.
Porque nós hoje é que somos a casa do Senhor. E aí ficamos discutindo, perdendo tempo, se ela deve ser restaurada ou não. Por que eu digo isso, irmãos? Mais uma vez, se há uma preocupação nossa aos irmãos, à igreja, é com relação à apostasia. A preocupação é, no momento em que estamos vivendo, como está a vida espiritual dos irmãos. Será que está indo bem, produtiva, de vento em popa, ou será que está esfriando? Será que essa casa que Deus habita, será que ela está em ruínas? Será que ela não precisa ser restaurada? Nós até meio que parafraseando um comercial de um banco, nós até podemos errar, mas calados é que não vamos ficar. Então a gente até pode, né, um tom ou outro, alguém não concordar, mas o perigo da apostasia existe, e a gente precisa alertar. Então razões não faltam razões para justificar isso, esse adiamento. Razões econômicas, né? Poxa, a situação econômica está muito difícil, está faltando trabalho, eu estou tendo que me virar, e não posso voltar agora, já estou me expondo no trabalho, e etc, aquela coisa. Então, há sempre alguma razão para adiar essa restauração, a doença, a enfermidade, a dificuldade, enfim. Para eles também havia. É tempo de restaurar ou não? Espera aí, eu tenho a minha casa, eu tenho planos, eu voltei com planos na cabeça, planos de reformar aquela casa da minha terra, planos de fazer isso, planos para a terra, produzir isso, produzir aquilo, e agora eu não tenho tempo para isso. Então o perigo é, com todos os nossos planos para essa retomada gradual, será que vai sobrar tempo para planos na espiritualidade, planos na restauração? Será que nós vamos olhar, né, e prestar atenção ao perigo da apostasia, do esfriamento espiritual? Porque enquanto o tempo passa, irmãos, a casa sofre danos. Eu tenho passado por isso na prática, irmãos. Estou fazendo obra em casa e casa velha é um problema. Cada vez que você dá uma marretada num lado, cai no outro. E ela com o tempo sofre danos. Então eu queria ler contigo o Salmo 84, verso 10. Diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Veja a importância do tempo, irmãos. Se um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000, por que eu ainda fico questionando se é tempo ou não é tempo de restaurar a minha casa espiritual? Se não é tempo de olhar para dentro de mim e falar, olha, realmente eu reconheço que essa pandemia, essa reclusão esfriou meu coração, eu estou frio espiritualmente e eu preciso voltar para Deus, porque vale a pena. Um dia com Ele vale mais do que todo o tempo, né, da pandemia e de muito mais. Então, o que o salmista diz aqui é que é preferível estar à porta da casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então, será que não estamos perdendo tempo com a nossa casa em ruínas por causa do pecado? Porque se estamos com a casa espiritual em ruínas, irmãos, a outra, né, a casa do pecado, está indo a todo vapor. Eu lembro aos irmãos que nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Nós somos um ser de 3 partes. E Deus habita em nós, não na carne. Deus habita no espírito. Então, nós somos essa casa, mas nessa casa há a nossa alma e há a carne também. E se eu deixo a parte espiritual, que é onde Deus habita, em ruínas, a outra está tomando conta. A erva está subindo, né? A deterioração, o pecado está tomando conta.
está acabando com tudo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Veja só o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira carta de Pedro, também reforçando isso, capítulo 2, versículo 4 a 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro também diz que nós somos uma casa, e somos uma casa que está em construção. Uma casa que está sendo erguida, irmãos. Então, o que vai acontecer conosco? Será que nós vamos abandonar, vamos deixar as ruínas tomarem conta, tanto das que estão em construção, como das que estão concluídas e não são mantidas? Nós brasileiros somos especialistas nisso, não é? Nós construímos um monte de coisa e largamos. Estão aí os estádios da Copa em vários lugares do país abandonados. Da Olimpíada, então, nem se fala. Já deve estar tudo podre, tudo comido. Nós somos especialistas em gastar dinheiro e não manter o que está construído. E aí, de repente, você construiu a sua vida espiritual durante tanto tempo, mas não manteve. Irmãos, vai também corroer. E nós que estamos também em construção, se nós também abandonarmos, o brasileiro também é especialista nisso, começa a construir, depois para, aí apodrece, a ferragem fica imprestável. Então, tanto as duas, a que está sendo construída, como a que foi concluída e não é mantida, irmãos, tudo isso vai apodrecer. E hoje, como eu disse, o templo do Senhor é a igreja. A casa onde Deus habita somos nós, eu e você. Então, nós não podemos entrar no mesmo erro que eles, de ficar discutindo, perdendo tempo, se essa casa deve ser restaurada ou não. É urgente a decisão. E aí Deus pergunta para eles qual casa deve ser mantida. Voltando lá em Ageu, dos versículos 3 e 4, Deus diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha só, Deus pergunta para eles qual casa deve ser mantida. E aí eu te faço a mesma pergunta para nós, pergunta para nós: qual casa deve ser mantida, irmãos? Disse que nós somos um ser de 3 partes. Se você abandona a parte espiritual, vamos fazer de conta que é um anexo da sua casa, você fecha ela e deixa ela lá largada. E aí reforma, cuida e mantém só as outras duas. O que você acha que vai acontecer com aquela? Vai apodrecer. Então Deus pergunta: qual você vai manter? É a minha, que eu habito, a espiritual? Ou é a outra, a carne? Porque as duas militam, não é? Uma contra a outra. Então nós que somos esse ser, nós precisamos nos preocupar em qual delas deve ser mantida. E Deus fez essa pergunta, porque muitos dos que retornaram, eles estavam preocupados mais com as suas casas do que com a de Deus. E aí, mesma pergunta para nós: se estamos pretendendo, ainda que seja aos poucos, cada um no seu tempo, na sua decisão, se estamos pretendendo retornar à normalidade, eu te pergunto, qual casa deve ser mantida? A de Deus, a sua casa espiritual, qual deve ser restaurada? Ou a carne? Ainda trazendo aí para o contexto que hoje muita gente na pandemia em casa está, né, virando marombeiro, né? Não, eu estou em casa, estou fazendo exercício, agora em casa eu faço, meu sofá é meu supino, sei lá, né?
Outros vão sair com a barriga desse tamanho da quarentena, né? Outros vão sair, todo mundo... Então, que casa é essa que você está tomando conta? Qual é a mais importante, irmãos? É a casa espiritual ou é a carnal? Deus pergunta, qual casa você vai manter? Qual casa você vai dar prioridade? Então Deus está perguntando, qual delas é mais urgente? Ele pergunta ao povo, né, porque eles estavam colocando painéis nas casas deles, e a casa ficava bonita, né? Devia ser, imagino eu, parecido com um papel de parede. Colocavam lá painéis, falavam, nossa, a casa está... Imagina, eles voltam com planos, né, na cabeça. E aí Deus pergunta, pô, vocês estão morando em casas bonitas, mas e a minha? Então será que nós estamos cuidando hoje tanto do nosso corpo físico, mas também da parte carnal, do pecado? Será que é a parte da carne que está sendo alimentada? Será que é ela que está sendo fortalecida, mantida, e enquanto a casa espiritual está em ruína? 70 anos, irmãos, foram suficientes para mudar o entendimento do povo. O que 90 dias pode fazer com a igreja? O que esses 90 dias podem fazer no meio da igreja, irmãos? Será que vai mudar o entendimento também de todo mundo, de uma boa parte, de muitos de nós? Não, eu tenho outros planos agora, e nossa, está retomando aí, eu tenho um monte de coisa para fazer. Maravilha! Não há nenhum problema em você, né, retomar aí trabalho, empresa, sei lá. Mas você não pode esquecer que existe a casa espiritual, que Deus está perguntando. Qual delas é a prioridade para você? E Deus pergunta para eles que é o momento de considerar o passado, no versículo 5 ao 9. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Olha só as perguntas de Deus até o versículo 9, né? Deus falando, olha, vocês esperaram muito, mas isso foi pouco. Por quê? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. A razão, a causa deles não terem êxito na sua colheita, em tudo, Deus pergunta para eles, considerem o passado de vocês. Até aqui, caminhando do jeito que vocês estão caminhando, parem para pensar. Esse verbo que eles traduziram como considerai, ele também pode ser, assim, meio que colocar, né? Coloca em cima da mesa. Bota assim, pratos limpos, como diz, né, o nosso bom português. Coloque em pratos limpos aí. Abre aí as cartas. Olha aí o seu passado. Olha só o seu para trás. Olha, tomando a decisão que você tomou. Pensa direitinho e observa isso daí. Tudo isso aí que está exposto, vale a pena continuar levando a vida que você está levando, do jeito que você está levando? Considera isso, pense nisso, e Deus diz 2 vezes, considerai o vosso passado, para pensar no seu passado. A razão do sofrimento de muitos, não vou dizer todos, porque nem todo sofrimento é espiritualidade arruinada, mas a razão de muitos do sofrimento é consequência da espiritualidade arruinada, irmãos. É uma consequência natural. Não vá esperando, não é, coisas maravilhosas se você está abandonando o lado espiritual. Veja o que o profeta Oséias diz. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículos 6 a 9, que os irmãos conhecem também. Oséias 4, do 6 a 9 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em
vergonha, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Aqui a palavra de Oséias está dizendo que o povo está sendo destruído por falta do conhecimento e fala diretamente ao sacerdote. Quem é sacerdote hoje aqui? Todos nós. Todos nós somos sacerdotes. Então a palavra é também, porque os pecados se multiplicam e tudo isso vai sendo uma consequência da minha decisão de abandonar a casa espiritual, que está em ruínas, está destruída. Por isso Deus fez vir a seca a eles. Lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, Deus diz: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz. Deus reteve chuva e tudo que eles tentavam produzir não tinha êxito. Naquele momento Deus fez assim, fez vir a seca sobre eles. E aí, irmãos, eu pergunto, digo para vocês, qual é o resultado dessa seca espiritual para o cristão? Qual é o resultado para nós no âmbito espiritual? Queria que você lesse comigo rapidamente, não está aí no PPT, Salmo 32, palavras de Davi, que falam sobre esse momento de sequidão por causa do pecado. Salmo 32, versículo 3 e 4, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, o que esperar de Deus se eu abandono a casa espiritual? Seca. Meu lado espiritual vai secar, vai ficar arruinado. É isso o que eu espero. Então a decisão é urgente, não tem por que ficar divagando agora se é tempo ou não. É urgente. A seca é consequência da casa espiritual que está em ruínas. Não é consequência de outra coisa. Não posso culpar nenhuma outra pessoa, muito menos a Deus, porque é uma decisão unicamente nossa. O Salmo 1, do versículo 1 ao 4, diz que bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha seca que o vento dispersa. O que esperar então se eu largo de mão a casa espiritual? Não é com certeza o que diz o Salmo 1, porque o Salmo 1 é para aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. Muito pelo contrário, tem seu prazer na lei de Deus e meditam nela, e não vai faltar, não vai ter seca, a folhagem não vai murchar. Então é isso que nós esperamos. A seca, então, não vai trazer coisas boas. E aí, irmãos, agora nós vamos olhar para a decisão do povo, porque aquele povo atendeu ao Senhor. Voltando a Ageu, no capítulo 1, dos versículos 12 ao 15, diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Veja, irmãos, que palavra, veja que decisão. Então aquele povo ouviu tudo isso, as palavras do profeta, e tomou uma decisão. A primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir. Jesus sempre dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É como se você
estivesse dizendo nos dias de hoje: escute bem, presta bem atenção no que eu vou falar, atente bem, ouça o que eu vou dizer. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir Deus dizer. E Deus tem falado conosco há muito tempo a respeito de perigos de apostasia, de espiritualidade fria, não é? Isso Deus não aprova. Ao ouvirmos a sua voz, temermos. Quando ouvimos de fato, como o povo aqui, e o povo temeu. Ouvir a voz de Deus nos traz o temor, o respeito. Nós realmente voltamos à razão e mudamos o nosso rumo para agir. Olha, se eu até agora, nesse tempo todo, larguei de mão a casa espiritual do meu Deus, eu a partir de agora mudo a minha direção, tomo a decisão e vou restaurá-la, vou mantê-la, vou cuidar dela, vou limpar, vou tirar todo o capim crescido, vou fazer uma limpa nela, porque eu quero restabelecer o meu relacionamento com Deus. Eu quero que Deus novamente esteja agradável na sua habitação, como Ele diz: olha, trazei madeira, fazei tudo e eu me agradarei. Então, irmãos, tomando a decisão, ouvindo, mudando o seu rumo, Deus vai participar, Deus vai estar contigo. E não há nada errado, mais uma vez, em cuidar dos seus planos para o futuro. Não há nada errado nisso. Mas o que nós não podemos é fazer uma coisa negligenciando a outra. O que nós não podemos é olhar só para uma, deixando a outra em ruínas. Nós precisamos tomar a decisão de cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa casa. Nós somos casa de Deus. Então creia que Deus pode fazer coisas tremendas. Mudando o seu rumo, Deus fará coisas tremendas. Para terminar, a glória de Deus daqui para frente pode ser melhor. Ora, se até agora eu estava frio, abandonei, estava em ruínas, estava em pecado, se eu estava mal, agora é momento de mudar. Daqui para frente vai ser melhor. Capítulo 2, do versículo 7 ao 9, diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que Deus tem para aquele que toma a decisão. Aquele que toma a decisão de restaurar a sua casa, de voltar com Ele, de restabelecer a sua vida espiritual. Então Deus fala agora a todo o povo, não mais somente a Ageu, não mais a Salatiel, a Zorobabel, não mais aos homens, mas Ele agora fala a todo o povo, chama a todo o povo, reúne todo mundo e diz para encorajá-los: olha, vocês que tomaram a decisão, saibam isso. Agora, a partir de agora, vai ser muito melhor do que era antes. Se você tinha uma vida comigo e você largou, mas se agora você decide mudar e restabelecer comigo, eu garanto a você que será maior, será melhor. Quem não viu a glória anterior podia estar desencorajado. Quem viu a glória do templo anterior e chega ali e vê as ruínas, podia estar desencorajado, triste. Mas quem não viu também podia estar. Podia chegar ali e ver o templo, e falar assim: poxa, é isso aí? Pô, não me motivou, não me animou a seguir adiante. Mas a palavra de força mostrou que Deus estaria na empreitada. A palavra de Deus hoje é: eu estarei contigo. Fortalece as tuas mãos, retoma, restabelece, cuida, reedifica a sua casa espiritual, e eu estarei presente contigo.
os versículos 4 e 5, não é, que nós lemos, diz isso. O 5 diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Veja o que Deus diz: olha, eu estou com vocês, o meu espírito habita em vocês. Então é a palavra de Deus para aquele que decide hoje: eu estou contigo, não tema, mas reedifique, tome a sua decisão urgentemente. A sua palavra garante maior glória e maior paz. É o que muitos de nós hoje estamos ansiando: paz. Deus garante para todos nós, para todos aqueles que tomarem a decisão. Eu creio que Deus pode fazer coisas maiores daqui para frente. Na igreja, com todo esse contexto, Deus pode fazer algo maior. É uma oportunidade para nós. Diz aqui no versículo 9, mais uma vez: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Você crê nisso? Então, irmãos, nós precisamos tomar a decisão. Se Deus habita em nós, que somos sua igreja, não nos dará glória maior se o buscarmos? Deus, nesse contexto aqui, prometeu uma glória maior para um prédio, para um templo. Se nós hoje somos a casa que Ele decidiu morar, Ele não dará também glória maior para nós se decidirmos, se o buscarmos, se restaurarmos nossa vida com Ele? Que você então possa ver essa oportunidade e restaurar a sua casa espiritual. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos louvar, pedir a Deus que Ele continue falando conosco. Ó Senhor, te agradecemos, Pai, em primeiro lugar, porque não somos dignos de ser Tua morada. Não somos, meu Deus, uma casa digna, mas a Tua palavra diz que em toda casa há vasos de honra e vasos de desonra. Meu Deus, nós somos reconhecidos na Bíblia como vasos. Nós somos mostrados, Deus, como vasos de barro, frágeis, que são trabalhados nas mãos de um oleiro. Meu Deus, mas nós queremos decidir nessa noite ser vasos de honra e não de desonra. Obrigado, ó Pai, pela Tua decisão de habitar em nós. Obrigado pelo Teu Espírito que habita na igreja. E Pai, é momento de cada um de nós orar, meditar, considerar o nosso passado. Não somente nesses dias, meu Deus, nesse ano, mas toda a nossa vida até aqui. Ó Deus, se há alguém no nosso meio, não somente aqui, mas em casa ou em qualquer lugar onde essa palavra for ouvida, meu Deus, que essa pessoa possa tomar essa decisão nesse momento, de restabelecer, como o povo ouviu a voz e temeu e decidiu reedificar a casa. Pai, que nós, a Tua igreja, que nós tomemos essa decisão de restaurar a nossa casa espiritual e que a glória, como o Senhor prometeu, seja maior do que a anterior. Que cada um que decida por isso, que tenha uma vida contigo maior e melhor, com mais paz, com mais glória do que anteriormente. Essa é a nossa oração que entregamos ao Senhor, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.